Dando continuidade às atividades do 7º CENID, o Seminário Internacional da Cultura Digital, recebemos então a professora Ellen Ferreira, que ela vai falar sobre ensino híbrido, experimentações, possibilidades e outras didáticas. Olá a todos e a todas. Meu nome é Ellen Ferreira, é com imenso prazer que eu estou aqui hoje, com uma grande alegria de participar do 7º CENID, Seminário Internacional de Cultura Digital, com o tema Ensino Híbrido e suas possibilidades. Estar neste evento na área de cultura digital, que contabiliza números grandiosos, seja de participantes, seja de representatividade das instituições de ensino superior, seja no compartilhamento de materiais apresentados durante o evento. Traz grande satisfação, não só a mim, mas a toda a comunidade acadêmica. Estou aqui hoje para socializar um pouco das nossas experimentações na disciplina de didática da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Acredito que a produção do conhecimento deve ser compartilhada de forma aberta, com uma linguagem acessível para que todas as camadas da sociedade possam ter acesso. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer a professora Rosângela Garcia, da comissão organizadora do evento. Gratidão pelos informes. A professora Flaiane, que está aqui nos dando suporte neste momento, de atividade junto à CENID, e também externar, que desejo melhorias para minha parceira de trabalho, que não pôde estar aqui hoje presente por conta da Covid-19. Diante disso, gostaria de já iniciar o material, e mais uma vez agradecer por esse momento, com forte esperança que são em momentos como esse que a gente pode estar compartilhando conhecimento e também vigorando a nossa esperança em dias melhores. Guardando a apresentação de slides aqui para a gente começar. Então, a proposta de trabalho hoje é falar um pouquinho sobre ensino híbridos, experimentações, possibilidades e outras didáticas. Esse trabalho foi um trabalho desenvolvido no projeto de monitoria, chamado Imersão e Emersão das TICs nas práticas pedagógicas. Ele foi desenvolvido em 2019, mas cabe salientar que o trabalho, numa perspectiva de ensino híbrido, de utilização de artefatos digitais, já é um comum na minha prática de ensino há alguns anos. No entanto, eu destaquei esse material para estar trazendo para o CENID, porque foi um projeto de monitoria. Então, foi a primeira vez que eu tive uma monitora para estar fortalecendo nesse trabalho. Foi um trabalho desenvolvido com 5 turmas, de diversas licenciaturas e bacharelados, licenciatura como disciplina que faz parte do currículo, e no bacharelado, enquanto optativa. Então, a gente teve 5 turmas de didática, que tinham os mais variados alunos de licenciatura e também de bacharelado. Ao total, foram 286 graduandos que participaram desse projeto, e, enquanto ambiente virtual de aprendizagem, a gente utilizou a plataforma Moodle. Tá? Cabe destacar que a gente não usou este material, essa ferramenta em si, esse ambiente virtual, como ensino à distância. Ele não teve em nenhum momento a carga horária do ensino presencial sendo reduzida. Esse trabalho de uma plataforma no ambiente virtual de aprendizagem, ele foi desenvolvido como extensão da aula presencial. Aqui eu elenquei alguns objetivos que a gente tinha com esse projeto, que era proporcionar aos nossos graduandos a experimentação de artefatos digitais como potência para realizar outras didáticas, e aí pensar nas tecnologias não como meras ferramentas, mas como parte social, como parte cultural da sociedade contemporânea. Então, assim, não adianta transferir, a ideia é que a gente não transferisse a lógica do ensino presencial para o ensino no ambiente virtual de aprendizagem, mas que a gente utilizasse outras estratégias e outro relacionamento com o nosso alunado também. Porque isso implica não somente o ensino da técnica e do método, mas a importância da gente refletir de forma crítica sobre o uso das tecnologias digitais. Então, a gente tentava proporcionar a esses alunos não só instrumentalização de como utilizar essas ferramentas, mas que eles entendessem a complexidade e as transformações nos modos de vida como um todo. Promover o compartilhamento de material digitalizado, que é um ganho, já vem sendo um ganho há muito tempo, terminar com as pastas de Xerox e poder o alunado ter todo o material digitalizado
a custo praticamente zero, né? Ele só precisa ter artefatos para poder baixar esse conteúdo, ou utilizar online mesmo. Organização do curso, né? Você ter toda a historicidade do curso também é um aspecto muito positivo que a gente estava tentando alcançar. Pensar também num repositório do material para a disciplina, experimentação de estratégias de ensino com artefatos digitais, fomentar o desenvolvimento criativo, coletivo e colaborativo. Vale ressaltar mais uma vez que não se trata de pensar, né, ambientes virtuais de aprendizagem e outros ciberespaços como ferramentas pedagógicas, mas compreendê-los dentro de uma cultura e sim, com consciência, né, com uma intencionalidade, fazer uso deles também para a prática do ensino-aprendizagens. Incentivar a construção e compartilhamento de saberes em redes, propiciar outros formatos de avaliação com o uso das TICs. E isso é um aspecto bem crucial do nosso trabalho, porque você trabalhar com outras dinâmicas de avaliação, no qual o aluno tem a participação também nesse aspecto do que vai ser avaliado, como vai ser avaliado e qual instrumento vai ser usado para avaliação. Cabe também destacar, né, alguns dos interlocutores que a gente vem trabalhando, não só nesse projeto de pensar o ensino híbrido, no ensino superior, mas também em todas as outras áreas de pesquisa que a gente vem trabalhando, todas as frentes de trabalho. Então, a gente traz aí o Deleuze Guattari, Pierre Levy, Becca Riemann e o Nelson Preto, que tem sido bem presente ultimamente nos nossos trabalhos. Claro que a gente dialoga com Freire, com Edmeia Santos, entre outros, mas esses a gente elegou como os principais, pelo menos nesse projeto. Então, para a gente poder pensar, né, a construção de uma disciplina que tenha como caráter o ensino híbrido, é preciso a gente entender que a gente esbarra em alguns desafios, em algumas questões culturais que são ressaltadas aqui neste momento, né? Quando a gente pensa na cultura escolar, a gente está lidando com crenças, valores, com aspecto disciplinar muito presente, né? A própria reprodução da repressão dentro do ambiente escolar é muito grande, e a gente vê um conhecimento um tanto aprisionado. Se a gente parte do princípio da cultura digital, a gente já tem uma ideia completamente diferente, a gente tem ampliação do acesso à informação e ao conhecimento, né, que são espaços outros de ensino, são espaços outros formativos. Então, você tem uma fluidez maior na produção, na divulgação, no compartilhamento. E aí, como a gente atrelar essas duas questões culturais? Como trabalhar essa cultura escolar que ela é tão fechada, né? A gente ainda pensa naquele locus da produção de saber, a escola, e isso é um aspecto desafiador do nosso trabalho, que a gente romper com esta ideia, pensar em outros espaços formativos, outros espaços de ensino-aprendizagens, e você tem a cultura digital, no qual a gente tem uma acessibilidade muito maior, está tudo disponível, tudo entre aspas, disponível na web, e a gente pega, acessa a hora que a gente quer, a gente se organiza ou não, simplesmente navega, vai abrindo abas e vai conhecendo outras coisas. Então, assim, meio que elas divergem um pouco uma da outra. No entanto, a ideia é que a gente pense cultura escolar mais cultura digital, e não exaltação de uma, rebaixamento de outra, não, mas pensar nesse atravessamento. Então, o trabalho ele sempre foi dialogando com a cultura já instaurada da escola e da cultura digital, o quanto as duas têm que ser atravessadas, até porque os sujeitos que estão na escola são sujeitos que usam artefatos culturais, que têm seus modos de vida modificados pela cultura digital, então não teria como a escola, né, estar à parte disso. Óbvio que a gente enfrentou vários momentos, a demonização, o fetiche das tecnologias, a salvação pelas tecnologias, e hoje a gente já sabe que elas estão aí, fazem parte da nossa vida, e que a gente tem que procurar os melhores caminhos para poder conciliar ensino-aprendizagem e também os artefatos digitais. Então, um dos caminhos que a gente sinaliza, né, que é reconhecer a bagagem cultural e os saberes desse educando, que já é um educando multimídia, né, que já está antenado com as coisas. Porque as práticas, os usos, melhor dizendo, das tecnologias, eles já estão bem presentes, seja na vida do docente, seja na vida do discente. Agora, como fazer esses usos chegarem às práticas pedagógicas, né? Como utilizar essas ferramentas a favor? Não cabe mais, hoje em dia, a gente pensar em mandar o aluno simplesmente desligar o telefone, não vai fazer uso do telefone, é proibido na escola usar o telefone.
veio a pandemia e nos mostrou que são instrumentos de grande valia num momento como esse, por exemplo. Imagine o que a gente pode fazer num momento de pós-pandemia. E algumas aflições, né? Se a gente fala dos aspectos de cultura escolar, cultura digitais, pensar as ações pedagógicas, algumas indagações surgem, né? Artefatos digitais ampliam as possibilidades pedagógicas? Bem, a capacidade e a criatividade do ser humano, ela já responde essa pergunta, né? Qual o papel social da escola na cultura vigente? Será que a gente ainda vai aprisionar o conhecimento dentro de um caixote, dentro de uma caixa vertical? Será que a gente ainda vai pensar nessa escola linear da forma que é, com a organização curricular que não privilegia essa bagagem cultural que o aluno da contemporaneidade tem? E qual a função dela? Qual a função social da escola diante da gente viver um momento de cibercultura, que ela alavanca e movimenta nossas vidas, né? A gente tem que repensar o papel social, né, da escola diante da cultura vigente. Entender que a educação é um campo de disputa, então é óbvio que dentro desse contexto, da gente pensar as tecnologias digitais, a gente vai enfrentar também, né, o empresariado da educação, né, as ideias de pacotes fechados de educações, de plataformas cuja autonomia do docente acaba se diluindo. Então, a gente tem que pensar também artifícios para que haja política pública em educação envolta para que garanta, né, que o professorado consiga estar tendo autonomia no seu trabalho, autonomia na sua produção, e que não vire um mero comércio, né? Pensar em ABA para além de AD, porque eu acho que é uma coisa que até nesse período ficou muito claro, né, que as pessoas ainda confundem muito EAD com ensino remoto à distância, com ensino híbrido, enfim, com várias nomenclaturas que vêm surgindo. Pensar num ambiente virtual de aprendizagem é pensar num modelo, numa plataforma desenvolvida para ensino, que pode ser tanto à distância, né, quanto não. Mas a gente também não pode ficar preso somente às plataformas, aos ambientes virtuais de aprendizagem, né? Tem N espaços que podem ser utilizados para poder dar um gás na disciplina, poder dar um gás na prática docente. Uma outra questão que também permeou o nosso trabalho são as metodologias ativas, que não há nenhuma novidade, elas já estão aí há muito tempo, mas ganharam muita visibilidade, né, nos 2 últimos anos. Então, assim, o ensino híbrido, ele já tem um grande barato nele, que eu vou falar um pouco mais à frente, que é mudar a concepção de relacionamento dentro de sala de aula, né? Esses espaços, esses valores dentro de sala de aula, ele já mexe com uma modificação, ele mexe com as estruturas, né? Não é só uma questão de método em si, né? Do que eu vou aplicar, como eu vou aplicar, mas o porquê deste método, né? O que fazer com ele, qual a intencionalidade dele, o que eu quero. Então, assim, essa possibilidade que a gente tem de trabalhar de uma forma coletiva, o ensino híbrido dá bastante vazão para isso. Lembrando que o ensino híbrido ele não precisa necessariamente, né, ser feito todo online, metade online, mas pensar numa educação híbrida, no qual o aluno possa estar organizando melhor o seu tempo, seu espaço de ensino, enfim, mais para frente falarei mais um pouco. Pensar em gamificação, que não é só gamificação através de tecnologias digitais, a gente pode estar fazendo uma gamificação, jogos, né, em espaços de quadra, em sala de aula, enfim. A gente fala muito de gamificação e as pessoas ficam só atreladas ao digital, mas ele também perpassa a questão do digital. Situação problema, elaboração de projetos, que é algo que também vou falar mais à frente, que foi um grande sucesso do nosso trabalho, foi pensar no ensino por projetos. Quais conhecimentos e técnicas necessários para exercer o ofício docente no mundo conectado? Está aí uma grande pergunta que a gente vai ter que, todo esse momento de pandemia vai nos ajudar a pensar um pouco melhor, né? E lembrando sempre que conflitos criam condições para a transformação. Então, em meio a tudo isso que a gente está passando e todos os desafios que a gente já vinha sendo colocado, que já vinham sendo colocados em relação à utilização de tecnologias digitais na educação, só vem corroborar para que a gente pense numa educação melhor, pense no ensino de qualidade. Então, assim, é ver dentro desses conflitos, dentro dessas perspectivas diferenciadas para uma educação
com o uso de tecnologias digitais como algo potente, e não simplesmente como algo negativo, ruim, ou mera instrumentalização da escola. Então, vamos ao ensino híbrido, né? Eu tenho percebido que, assim, há uma ideia muito equivocada sobre o ensino híbrido, de ser aquele ensino que metade vai estar na escola, metade vai estar em casa, agora a gente vai ter menos tempos de aula. Eu acho que o ensino híbrido ele é um campo bem aberto e que ele pode ser encarado de diversas formas, né? A nossa forma de trabalhar com o ensino híbrido, né, até 2019, que depois a gente entra em pandemia, a gente também tem que ressignificar as nossas práticas, era justamente trabalhar em cima de uma autonomia e protagonismo do alunado, né? Promover o engajamento com esse alunado. E quando a gente fala de autonomia e protagonismo, cabe ressaltar que não é voltar à ideia, quando a gente fala mais do protagonismo em si, né? Voltar à ideia do movimento da escola novista, não é isso. O aluno não é a perspectiva que a gente trabalha não é o aluno como centro do processo educacional, mas é a gente pensar nesse aluno atuando, tensionando e se comprometendo com a produção do seu próprio conhecimento, com a sua formação. Mas isso dentro de uma abordagem da sala de aula como espaço-tempo de construção coletiva de saberes. Então, não é um simples fazer sozinho. Óbvio que esse aluno tem que ter autonomia, autogestão, para poder controlar as suas atividades que vão ser feitas, por exemplo, no ciberespaço, beleza? No ambiente virtual de aprendizagem, numa rede social, enfim. Mas esse trabalho é um trabalho de produção coletiva. Então, assim, esse engajamento tem que ser um engajamento coletivo e não centrado essa questão de pensar numa educação individualizada. Às vezes pode ser um desafio, não, mas pode ser uma pegadinha para a gente, né? Eu acho que a intenção, essa função social que a gente apontava lá no outro slide da escola, tem que ser no sentido da colaboração, tem que ser no sentido do coletivo. Então, é trabalhar autonomia e protagonismo, mas dentro de uma perspectiva de construção coletiva de saberes. Desenvolvimento criativo e colaborativo, né? Quando a gente trabalha com projetos, né, com ensino por projetos, a gente vê o quanto é significativo o trabalho em grupo, o trabalho em parceria, o quanto há crescimento desse alunado, o quanto há uma motivação maior. A gente sempre sabe que tem um ou outro, né, 2 ou 3 que se destacam dentro do grupo, e isso fortalece aqueles que já não estão tão envoltos, ainda não estão na mesma linha, o quanto isso colabora, né? Compromisso e autogestão, como eu falei, processo de interação que aumentou muito mais, eu estou falando de turmas mistas, né? Então, tem alunos de diversos períodos diferentes, de diversos turnos, enfim, você tem um misto dentro de sala de aula. Então, por você utilizar uma ferramenta de WhatsApp ou um chat na própria plataforma de ensino, né, isso corrobora para que o processo de interação seja maior. Então, esse alunado que, mesmo dentro de uma sala de aula presencial, acabava não interagindo muito por não se conhecer, quando você estende isso para outras ferramentas, ajuda, colabora para que a interação, que o processo de interação seja maior, né? Provocado pela interatividade nesses outros ambientes. E promover a inteligência coletiva, pensar na produção coletiva, né? A gente fez alguns trabalhos de wiki que foram bem significativos. Uma das questões que os alunos traziam, assim, que eles adoravam, era a possibilidade deles lerem o trabalho dos colegas, como a gente usava o envio na plataforma de tarefa, de textos maiores, ou através dos fóruns também. Então, assim, eles podiam estar lendo os colegas. Muitos deles relataram que nunca viram isso, que nunca passaram por isso, que produziam seus trabalhos, entregavam para os professores liam e devolviam seus trabalhos. Então, essa possibilidade deles se lerem, eles conhecerem melhor a escrita do outro, o pensamento, a argumentação, foi algo bem significativo para eles. E para nós também, é claro. O ensino híbrido é uma proposta metodológica que não se dispõe a um só modelo, podendo ser rotação por estações, sala de aula invertida, etc. Está ligado também à concepção de educação híbrida. Não existe só um lugar para aprender, tampouco uma única forma de ensino-aprendizagem. Também trabalhamos com a ideia de sala de aula invertida, apesar de eu sempre falar que isso a gente já trabalha na universidade há muito tempo. A ideia da gente mandar os alunos lerem em casa, trazerem questões, né, pautarem a argumentação por aquilo que eles já estudaram previamente, isso já acontecia.
Mas uma coisa é quando a intencionalidade é maior, é clara, né? Então a coisa fica bem mais fácil de ser utilizada dentro de sala de aula e melhora também a relação quando você joga muito limpo para o alunado do que se trata e como tem que ser feito. Então, assim, mostrar que isso é uma estratégia de trabalho, mostrar que isso é uma forma, né, de engajamento do aluno, de comprometimento com o seu processo de ensino-aprendizagem, faz toda uma diferença. Uma das coisas que a gente também tensionava no começo desse trabalho era dar total clareza para os alunos do que estava sendo feito, como seria feito e o quanto eles poderiam interferir no processo. Então, a dialógica, a escuta sensível esteve muito presente e ainda se faz presente, né, agora no momento do ensino remoto também, para que a gente possa ter o feedback do aluno e melhorar. Por que não melhorar? Né? Nesses tempos de pandemia mesmo, eu uso uma plataforma da minha instituição, plataforma Moodle, do SEAD, e lá a gente usava para transmissão o JITS. E muitos alunos reclamaram que estavam acostumados com o Google Meet, né? Pô, bacana, já está tudo ali, mas se há uma demanda do alunado, né? Conheceram a ferramenta, pelo menos tiveram alguns momentos de contato, mas preferem usar o Google Meet. Por que eu vou insistir numa ferramenta que não está dando certo? Né? Por que não aceitar a fala da maioria, aceitar a fala dos sujeitos que estão envolvidos no processo? A gente migrou para o Meet, Google Meet, continuou usando a plataforma e tudo bem. Por isso são experiências, elas não precisam ter começo, meio e fim da forma com que a gente programou. Pensar num planejamento que ele seja mais aberto, né, que ele dê essa capacidade para o alunado de interferir. Então foi algo bem, bem presente também nas nossas produções, uma conversa contínua, direta, no qual o alunado pudesse estar interferindo na prática de ensino-aprendizagem. Investir no ensino híbrido é estar aberto às experimentações. É a possibilidade de fomentar o engajamento do nosso alunado no aprendizado coletivo. E parece tão fácil, né? Mas não é. Nosso alunado vem de uma história de educação, de uma história de ensino, que sempre foi muito fechada e hierarquizada, né? Sempre na ideia do professor pergunta, o aluno responde. E aí você chega com uma concepção de, olha, vamos fazer junto, vamos criar junto, vamos construir esse processo, aqui todo mundo é participante, aqui todo mundo é ativo nesse processo. E aí os caras sentem uma certa dificuldade, né? Não é algo que é bem aceito, porque ainda vem com uma concepção de ensino no qual o professor é um transmissor de conhecimento. É óbvio que esse cara não é uma tábua rasa, não é um pote a ser preenchido, né? Não se trata mais de uma educação bancária. Ainda que a gente saiba que nos momentos atuais, de ensino remoto emergencial, por exemplo, a gente tem visto um retorno do ensino bancário, né? Muita transmissão de conhecimento, com pouca interatividade, com pouca interação, com pouca escuta desse alunado. Então, acho que, assim, apesar da pandemia ser laboratório vivo para a educação, a gente precisa também ter uma visão mais crítica do que está sendo colocado, né? Todo mundo foi pego de surpresa, mas essas tecnologias já estavam aí, houve uma certa omissão, né, digamos aí, das instâncias maiores, de não investir numa formação do professor para a utilização dessa tecnologia. Teríamos, pelo menos, minimizado as nossas questões referentes ao ensino remoto emergencial. Eu acredito que, pelo menos, os meus alunos que passaram por essa disciplina em 2019, e nos outros anos também que eu apliquei, tiveram um pouco mais de habilidade para poder trabalhar com essas ferramentas, porque a gente sabe que, em grande parte, os professores de ensino superior, pelo menos, vou falar da perspectiva da licenciatura, né, que é onde eu estou, usavam simplesmente slides, né? Não tinha uma outra percepção de educação para além do uso de tecnologia como slides, né? Não tinha uma visão crítica. Aliás, dentro do campo da educação, a gente tinha uma grande corrente de negacionismo dessas ferramentas, né? O medo da educação à distância, o medo de ser substituído por máquina, enfim, né? São outras questões que a gente pode estar dialogando no dia que a gente estiver aberto para questionar e tensionar o trabalho. Desafio, a metodologia de trabalho.
a gente, no princípio, assim, apresentar a plataforma, mostrar para o alunado como é que seria o trabalho, né, a organização, o que eles tinham que fazer, foi difícil. Houve muita recusa. A plataforma é muito chata, é muito demorada, é muito pesada, né? Teve, mas o nosso trabalho de insistência, né? De estar ali mostrando passo a passo todo dia, e o trabalho da monitoria foi muito importante nesse sentido, né? Porque é mais um para somar, de estar ali interagindo com os alunos, explicando passo a passo, tirando print, mostrando. A gente foi bem acolhedor nesse sentido, porque teve uma pessoa a mais ali, teve a monitora para estar contribuindo nesse processo e para estar mais diretamente atuando com os alunos ali nas dúvidas diárias. Então, esse foi o primeiro desafio que a gente enfrentou e que a gente percebeu que ele está muito ligado, né, à cultura escolar, e a cultura escolar não reconhecer esses espaços, né, esses espaços virtuais, como espaços de produção de saberes, né? Volto a dizer, a cultura da escola, a cultura escolar é como uma tatuagem, né? Quando impressa na pele, você pode apagar que as pigmentações vão estar lá. Você pode botar uma tatuagem por cima, e a outra vai estar lá. Então, a cultura escolar é muito presente na nossa vida, não só para nós educadores e educandos que estão no espaço, mas por aqueles também que já passaram pela escola, né, que já passaram, já tiveram contato com essa cultura. Então, essa ideia do novo, do aberto, do experimentar, né? A escola trabalha muito com o passado, ela não, né, todo o nosso aprendizagem está muito baseado no passado, não está aberto para o presente, para o futuro. Aí você se depara, né, com uma cultura digital que é célere, o tempo todo está mudando, o tempo todo está sendo atualizado, o tempo todo está sendo modificada. Isso mexe com as estruturas. Para qualquer professor não é fácil, né? E para um professorado que vem de uma cultura, né, um tanto estática, um tanto é assim que eu faço, a minha metodologia de trabalho é essa há 20 anos, por que eu terei que mudar? É complicado, é difícil. O novo sempre nos causa um tanto de resistência. Porém, né, é aquela coisa do cotidiano, aquela coisa da experimentação, de tornar aquilo ali algo da nossa vivência, né, foi se tornando mais leve, e com isso a gente teve a possibilidade de, no final do curso, os alunos estarem gostando do que fizeram, gostarem de estar experimentando. A ideia que a gente sempre trazia para o nosso alunado era mostrar para eles que a aula não termina em 2, 4 tempos de aula. A aula tem que ser um acontecimento, a aula tem que despertar curiosidade, a aula tem que criar nesse alunado uma perspectiva de sair dali com desejo de querer saber mais sobre algo, né? Ela vai funcionar assim para todo mundo? Claro que não. Mas se a gente mantém um padrão de trabalho que está sempre baseado no mesmo roteiro, nas mesmas ações, num mundo como esse, né, que a gente divide a atenção com tantas outras coisas, fica muito mais fácil de ficar cansativo, de ficar chato. E eu não estou defendendo aqui que o professor seja um youtuber na vida, que o professor seja um ator ali de ficar fazendo 1000 coisas em canais. Não é essa, né? Não é essa a perspectiva. A perspectiva é que a gente sabe que quem ensina também aprende, né? A gente sabe que o professorado, ele é um eterno aprendiz. Se ele quer, de fato, manter-se atualizado e dar boas aulas, né, ele tem que estar numa perspectiva de estar sempre aprendendo. E aprender sobre as tecnologias, tanto os seus usos, quanto uma visão crítica sobre, é de suma importância. Eu acredito que a gente vai levar de legado desse momento de ensino remoto um outro pensamento sobre a aula, é um outro pensamento sobre como a nossa prática pedagógica tem que levar em consideração que este outro não é um outro vazio, mas ele traz toda uma bagagem e que ele pode participar desse processo. Então, das dificuldades que a gente teve, né, o uso da web como entretenimento, como eu falei, ela chegava nos professores e nos alunos, mas não chegava na prática pedagógica, né? Não tinha essa relação do uso nas práticas pedagógicas, dificuldade de acesso, falta de familiaridade com o ambiente virtual de aprendizagem e cobertura de internet precarizada. No próprio campus, a gente tinha muita dificuldade. A sorte que a gente criou uma perspectiva hacker de verdade,
no qual muitas vezes a gente socializava a nossa própria internet, então liberava sinal, a gente conseguia fazer, a gente conseguia buscar saídas inteligentes para as nossas dificuldades, e isso foi um grande barato. Acerto, compartilhamento de todo o material da disciplina digitalizado, e fora também os materiais agregados, uso de filme, de audiolivro, enfim, né, uma gama de coisas que a gente pôde agregar, facilitando ainda mais a compreensão daquilo que estava sendo discutido. Então, o aluno tinha outros materiais para além do texto escrito, né? Ele tinha um filme que também ajudava, um curta que também contribuía com aquilo que a gente estava discutindo, um meme, uma reportagem, e trazendo múltiplas linguagens para dentro de sala de aula. Possibilitar essas experiências, né, o conhecimento com não só de ferramenta, mas de percepções de uso, desenvolvimento criativo e coletivo, que foi um grande ganho. Eu acho que assim, fomentar a criatividade no século XXI é essencial, né? E com todas essas ferramentas, com todas essas possibilidades, a gente precisa dar margem para que o aluno possa ser criativo. Se a gente direciona demais, se a gente limita demais, né, o como a gente quer que seja entregue, seja feito, a gente acaba limitando a criatividade desse aluno. Socialização do conhecimento e continuação do processo. Uma das coisas que até hoje os alunos mandam mensagem e falam, pô, tive dúvida nisso, matéria tal tensionou sobre isso, fui fazer concurso, fui lá e olhei na plataforma, visitei os textos, visitei as aulas. Então, assim, muito positivo como um repositório de fato, né, para que esse conhecimento possa estar ali abrindo portas para ele se aprofundar, para ele retornar, enfim. E aí uma questão... Desculpa, a garganta seca, meus queridos. E aí uma das coisas que eu trabalhei até mesmo na minha tese de doutorado, cuja questão era tensionar, né, a cultura escolar e a cultura digital, compreender esses usos pelos professores. Na época, 2012 a 2013 a 2016, mais ou menos, a gente ainda tinha uma visão de escola, assim, ainda estava muito latente, uma visão da escola no qual deveria encher de tecnologias, deveria equipar. A informatização já estava dada, os laboratórios de informática já estavam lá obsoletos, a ideia de salas de aula multimídia também não estava atendendo, porque as tecnologias elas vão sendo atualizadas, e aí se você não tem dinheiro para essa atualização, você fica limitado. Se você não tem profissionais, se você não tem todo um projeto de manutenção desses espaços, desses equipamentos, eles vão se estragando, eles vão ficando obsoletos, e a utilização viram sucatas, né? Mas ainda tinha muito essa ideia de informatizar a escola para que ela fosse, né, atingisse melhor qualidade, melhorasse o ensino e tal. E uma das coisas que eu tensionei é que a imersão e imersão, né, a escola ela precisa sim desses recursos tecnológicos, mas ela também faz esses recursos. A gente precisa fazer com que eles sejam naturalizados. Eu não preciso simplesmente montar vários laboratórios, várias salas multimídias. Eu posso também usar aquilo que já se tem. E aí foi um grande barato a questão da mobilidade, né? Nesse tempo, você via nas escolas que eu estive, nas escolas que eu pesquisei, todas elas tinham plaquinha, né? Não é permitido o uso do celular, não pode usar o celular durante a aula, use o celular somente no recreio. Por que essa tecnologia que já estava ali, né, já estava presente, não era utilizada? Hoje a gente sabe que a maioria dos nossos alunos tem acessado as plataformas de aprendizagem através dos seus dispositivos móveis de internet, seus celulares, seus tablets. Então, assim, a gente ficou naquela insistência de bloquear, de negar as redes sociais. Eu trabalhei em instituições de ensino superior que você não podia acessar o YouTube. Putz, hoje a gente sabe que o YouTube é uma das ferramentas mais utilizadas, né, em sala de aula, com pequenos vídeos introdutórios, né, um pequeno material audiovisual que a gente pode estar ali, às vezes um documentário importante, um filme importante, né? E assim, filmes, quando tem muito a ver com a temática, quando são filmes que batem mesmo direitinho com aquilo que você está explicando, reforça muito o conteúdo que você está trabalhando, muito.
Então, assim, a gente sabe que hoje em dia é uma ferramenta muito utilizada pelos professores, é o YouTube. Só que isso, né, levou tempo. Só que a cultura digital é muito a jato, é muito para ontem, é muito à frente, é célere, né? E a gente ainda tem algumas resistências, a gente, mesmo com tudo isso que a gente está passando, a gente ainda vê uma resistência. Mas a gente precisa naturalizar a cibercultura dentro dos espaços escolares, né? Ver como possibilidade e não como bloqueio, não como ruim, né? Aquele celular que está sendo usado em sala de aula para rede social, bom, tem que usar também, né? Não sou contra o entretenimento, mas ele também pode ser usado para as aulas, pode ser usado para a prática de ensino, com coisas pequenas que depois você pode estar ampliando, pode estar melhorando. Você cria uma plataforma e aí você faz um questionário no qual seus alunos têm que baixar nos seus telefones celulares. Ah, mas eu não tenho Word para poder editar. Então vamos ver aqui, como é que você baixa o Word? Como é que você faz? Ah, como é que eu boto uma charge aqui num PDF? Parece coisas pequenas, né? Mas tem grande relevância. Muita gente tem celular e só usa para mexer o WhatsApp e Facebook, não sabe a potência que tem na mão, o que pode fazer. Então, é sempre ter uma visão crítica, reflexiva sobre o uso dessas tecnologias, do que você tem de potência na mão, né? Então, acho que o espaço escolar também é um espaço que pode estar fomentando isso e melhorar a vida desses sujeitos na vida adulta, por exemplo, quando você está trabalhando com jovens, adolescentes, na vida adulta, né? O quanto que a gente ainda tem nos dias de hoje, pessoas que resolvem coisas no presencial quando poderiam estar resolvendo através de um aplicativo, né? E isso não é só pela facilidade, isso também em relação ao custo, ao gasto. Olha o quanto que a gente muitas vezes demanda de sair de um espaço, por exemplo, para fazer uma reunião, não é teu dia de trabalho, você está indo lá fazer uma reunião, você está gastando combustível, seja do teu carro, seja do ônibus que você pegar, você está gastando tempo, você está se expondo mais, né? Depois de um pós-pandemia, então, a gente vai ter que refletir muito sobre isso, né? O quanto de gasto a gente pode minimizar, às vezes, se a gente sabe fazer um bom uso da ferramenta que a gente tem em mãos. E eu trago uma frase de Freire, que para mim é bem importante, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou para a sua construção, né? Não cabe mais, em pleno século XXI, a gente ter uma ideia de uma escola conteudista, né? Conteúdo por conteúdo, você acessa a internet, você tem o conteúdo, né? Você vai lá na web, você tem o conteúdo. O que a gente vai fazer para a escola ser interessante, para a escola ser um espaço de sociabilidade, de, de acesso ao conteúdo, que seja um espaço, né, interativo e seja um espaço de criação. A gente precisa pensar uma outra escola. Não é jogar fora o que está aí, não é isso. Mas é pensar numa atualização, né? Como o próprio sistema, a gente precisa atualizar para quê? Para modificar, corrigir, enfim, melhorar a ferramenta que a gente está usando. Para Preto, as TICs não são meras ferramentas de recursos auxiliares nas questões da cultura, do científico e do educacional, mas sim um espaço social. Por isso, essas tecnologias precisam se constituir em obstáculos construtivos e desafiadores para a criação. Quando o professorado tomar consciência dos usos dessas ferramentas, fazendo uso criativo, colaborativo, coletivo e compartilhado, adotando assim os princípios da ética hacker, vai ter a possibilidade de experimentar a educação plural. E aí eu acho que cabe a gente falar um pouquinho sobre a ética hacker, né? As pessoas ainda pensam no hacker como algo negativo, ruim, os caras que quebram os códigos, que entram, invadem o sistema disso, daquilo. Mas, na verdade, o princípio hacker, ele vem de uma ideia de soluções criativas diferentes para problemas. Então, não está ligado nem só a... Claro que se popularizou com a questão digital, mas não está ligado só a isso, né? Se a gente pensar em quantas pessoas procuraram saídas interessantes para resolver problemas inusitadas. Então, assim, uma ligação com o trabalho outro, uma ligação com o trabalho que está sendo motivada por prazer, um trabalho que é colaborativo, né? Não é um patrimônio seu, simplesmente você deixa sua obra aberta para que outros possam estar interferindo, outros possam estar colaborando.
mas estou falando dos princípios da ética hacker lá, defendidos por Per Kahneman, defendido por Pierre Levy, enfim, né, por essa gama de gente que vem estudando, que acompanhou esse movimento na década de 60 ainda, e que sabe, né, como é que o trabalho ali, lá no comecinho, era um trabalho ligado à paixão, ao amor por fazer, né, e um amor compartilhado, né, que eu acho que é bem interessante, né, quando a gente pensa a ética hacker. Então, eu costumo brincar que a gente tem que hackear a educação, sabe? Trazer essa perspectiva de um trabalho movido à paixão, não a mera produção, não a mera estatística, mas um trabalho apaixonado, um trabalho envolvido. E para você ter um trabalho envolvido, você tem que ter ferramenta, formação, um ambiente propício. Não dá para também querer que a gente extraia água de pedra, né? Pelo menos tem que ter uma ferramenta aí para tentar furar essa pedra e ver o que a gente alcança. Então não é simples. Né? Às vezes a minha fala pode parecer uma fala muito apaixonada de quem quer mudar, fazer uma escola nova. Eu não acredito que a gente precise de uma escola nova. Eu não acredito que a gente precise jogar fora a aula expositiva. Em algum momento a aula expositiva vai estar aqui, né? Vai estar acontecendo, mas a gente pode ir para além disso, né? A gente não precisa derrubar os muros da escola, mas a gente pode estar atualizando essa escola, a gente pode estar experimentando outras práticas de ensino, outras didáticas no seio do espaço escolar. Para fechar, pensar um pouco, né? Que quem ensina também aprende, então acho que esses tempos tão dolorosos para a gente tem sido, num certo ponto, crucial para a gente repensar nossas práticas educacionais, as nossas ações direcionadas no ensino, né? O quanto que a gente precisa, de fato, se aproveitar da cibercultura, se aproveitar dos usos que a gente pode fazer do que está disponível e também para construir coisas, por que não? Para que a nossa escola, de fato, tenha uma função social, né, de colaborar na produção de subjetividade de sujeitos ativos, colaborativos na sociedade, né, que não fique na esfera do individualismo, da individualização do sujeito, mas que fique na esfera do pensamento coletivo. Quando você muda a sua realidade, você entende que você está num todo, você consegue mudar a realidade desse todo também, consegue contribuir. Então, utilizar, criar ecossistema digital para ensino remoto e ou extensão do ensino presencial, né? A gente trabalhou nessa perspectiva de trabalhar com ambiente virtual de aprendizagem como extensão do ensino presencial, sem diminuição da carga horária do presencial. Poderia ter diminuído? Poderia. A gente trabalhou nessa perspectiva. Para o ensino remoto, a gente também precisa, né, pensar nesse ecossistema. E quando eu falo de ecossistema digital, eu estou falando que a gente precisa criar uma visão ali mesmo de um sistema cujas pessoas têm suas funções ali dentro, têm suas trocas. Não dá para a gente fingir que está ensinando e não fingir que está aprendendo. Né? Se a gente só tem isso pelo momento, a gente tem que aprender a usar isso da melhor forma possível. As pessoas falam, não tem interatividade, no remoto não tem interatividade, no EAD não tem interatividade. Cara, muitas vezes o professor entra dentro da sala de aula e ele também não tem interatividade com seus alunos. Ele também não cria um clima amistoso dentro da sala de aula. Ele não trabalha dentro de uma perspectiva dialógica, de uma escuta sensível. Né? Então, acho que a gente precisa pensar, primeiramente, como que a gente está se relacionando com o nosso alunado. Como é que está sendo... como é que a gente está percebendo esse alunado dentro da nossa prática de ensino. É preciso que esse cara ganhe mais força e uma outra concepção de educação, não aquela que ele é um sujeito passivo na relação, entendeu? Ele está ali só para receber. Ele tem que ser um sujeito mais atuante. E isso eu acho muito interessante, porque quantos e quantos professores não tiveram a ajuda dos seus alunos lá, seja para montar o data show, seja para resolver um problema num computador na hora que ele não consegue, na hora que ele está ali. Eu já tive que ajudar professores meus a perceber que a impressora não funcionava porque ela não estava ligada na tomada. Parece bobeira, né? Mas acontece. Então, assim,
Quantos alunos fazem coisas maravilhosas e a gente descarta porque não está na tua programação, não está no seu plano de aula? A gente precisa ter um trabalho que leve conteúdo, leve conhecimento científico, com certeza, mas que a gente também consiga fazer com que este conhecimento que a gente está trabalhando, que a gente está fomentando no espaço de educação, tenha coerência com o mundo como um todo. Né? Não dá para não pensar numa didática contextualizada. Né? A gente precisa de uma didática contextualizada, crítica e contextualizada, porque senão a gente vai simplesmente desenvolver métodos e aplicar métodos. Né? Aí a gente continua fazendo mais do mesmo. O que está em jogo são os usos e outras formas de relações necessárias tanto para o ensino presencial quanto para o ensino em ciberespaços, seja AVA, redes sociais, enfim. E aí eu até estou priorizando muito falar sobre as redes sociais também, porque é inegável o fenômeno das mesmas, né? E esse semestre, por exemplo, eu trabalhei com ensino remoto e eu trabalhei só com ambiente virtual de aprendizagem. E quando eu pedi para os alunos avaliarem a disciplina, eles tensionaram, né? Eles falaram, por que a gente não usa também outros espaços, né? Outras plataformas, outras coisas para a gente poder interagir, pesquisar, desenvolver alguma coisa. Então, acho que a gente também tem que estar nesses outros espaços, né? Eu não posso falar mal do TikTok. O que eu posso fazer de potência com o TikTok? O que eu posso fazer de criativo com o TikTok? Eu tive alunos, a gente trabalha o trabalho final, eu chamo de trabalho surpreendente, não sei de onde eu tirei isso, mas a ideia é que eu estava muito cansada de seminários, e os 3 primeiros grupos que apresentam seminários são grupos que têm visibilidade, está todo mundo ali e tal, e chega no final do seminário, você só tem mesmo o grupo que vai apresentar. Então, se apresenta seminário para o professor e não para os colegas. Então, era algo que estava me irritando muito, né? Porque você tem 7 matérias, 7 professores pedindo seminário. Pô, acaba sendo cansativo. E aí eu conversei, cara, nós vamos trabalhar em cima de um ensino por projetos, e vocês vão ter que desenvolver um projeto. E eu tentei deixar isso mais aberto possível, justamente para criar autonomia e protagonismo no alunado. Então, a ideia é que na metade do nosso semestre, né, eles já pudessem pegar algum tema específico que foi trabalhado e eles teriam liberdade para desenvolver dentro de múltiplas linguagens. Documentário, pequeno filme, paródia, charges, pintura, enfim, que eles usassem a criatividade, né? Gamificação. Isso é algo que tem dado muito certo mesmo, porque eu sempre falo, não surpreendam o professor, surpreendam a turma. Façam seus colegas ficarem assim, cara, isso é um máximo, eu posso melhorar isso, adaptar isso, dá para eu fazer também. Então, assim, era algo que eu tentei despertar neles, né? Que era a ideia de fazer algo com amor, que fosse agradável, que fosse gostoso de fazer, que você se sentisse bem pelas descobertas, pela experimentação, né? E no começo é meio complexo, porque fica assim, como assim? Eu não tenho um roteiro do que eu tenho que fazer? Não, você tem que se reunir com seus colegas e você tem que bolar. Se tiver dificuldade em alguma coisa, vai falando comigo e eu vou ajudando, né, para que vocês consigam achar um horizonte. Mas é engraçado que eles perguntam 1 ou 2 vezes, no final das contas eles querem fazer uma surpresa, eles querem aquele momento eureka, né? Ai, descobri, ai, fiz algo que surpreendeu. E é isso, eles precisam de espaço para surpreender também. Eles precisam de espaço para deixar, para conhecer, para produzir, para criar, sem muito direcionamento. A gente já tem muitos momentos durante o desenvolvimento do curso, né, o decorrer do curso, que a gente está já ali norteando o caminho que eles têm que ter. Então, assim, ter pelo menos a chance de uma vez, durante um semestre, fazer um trabalho que é seu e dos seus colegas, você executou, né, da forma com que você acha que o grupo achou mais coerente, é muito bom. Eu falo que eles sempre acabam me surpreendendo, né? E agora no remoto me surpreenderam mais ainda, porque fizeram coisas incríveis diante do uso das tecnologias, eles fizeram coisas maravilhosas, né? Executaram trabalhos incríveis. Agora finalizando mesmo,
O trabalho desenvolvido na disciplina de didática estimula nossos graduandos a ter a maior autonomia e responsabilidade com seu processo de ensino-aprendizagem, né? Com a produção e divulgação do conhecimento científico, que eu acho que é algo muito legal. Aquilo que a gente faz na universidade, muitas vezes fica na universidade. É um trabalho de graduação. Sim, é um trabalho de graduação, mas é um trabalho. E que merece visibilidade, merece publicização. Então, assim, a gente sempre procura instigá-los a estar divulgando o que eles fizeram, por exemplo, nesses trabalhos surpreendentes, a estar compartilhando nas redes sociais, botar no YouTube, né, a colocar nos seus lattes, que é algo que a gente sempre fala, né, não é só paper que entra nos lattes, né, toda essa produção técnica, toda essa produção arte visual, o que vocês fazem em redes sociais, né, dentro do trabalho, da perspectiva do trabalho acadêmico, tudo isso entra, tudo isso é produção científica, tudo isso é produção que vocês estão executando na universidade. E esse externo, é muito bom. Eles ficam muito satisfeitos externando o trabalho deles, né, podendo mostrar um pouco, muitas vezes para os familiares que não têm noção, né, do quão árduo e difícil é a produção acadêmica, o quão difícil é uma graduação, uma pós-graduação, enfim. Nessa perspectiva, desenvolvemos princípios educativos e formativos para uma educação inovadora, transformadora e democrática, que se dá na prática, experimentando outras didáticas que potencializam a formação do docente, né? A formação dos professores. É isso, agradeço a oportunidade de estar aqui no CENID, espero que a gente possa estar discutindo um pouco mais aí no dia que o trabalho for passado aí para vocês. Um forte abraço.